Olá, boa noite, queridos. Graças e paz. Boa noite, bom dia, boa tarde. Independente do momento, do horário que você for visualizar, for ouvir essa mensagem, oro em nome de Jesus para o seu coração estar receptível para receber de Deus na sua vida. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por assistir nossos vídeos, muito obrigado por você compartilhar eles, por você dar o seu like aí, amém? E Deus abençoe ricamente a sua vida, amém, querido? Então vamos iniciar. Hoje nós queremos compartilhar uma breve mensagem, a qual o título é Renovando o Entendimento. Sabe, querido, é algo que Deus ele nos ensina a gente fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente precisa estar disposto a fazer isso. Amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, ele diz o seguinte: portanto, caros irmãos, então a gente já começa a entender que a carta, a mensagem, ela é escrita específica para a igreja de Cristo, para os irmãos. As cartas, elas são específicas para a igreja do Senhor. E aí diz: rogo-vos ou peço pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo. Apresente, coloque à disposição de Deus. Amém? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, é o vosso culto racional, é o vosso culto inteligente. É a gente saber e entender que a nossa vida, ela já é um culto a Deus, ou deve ser. A nossa vida, ela já é um culto a Deus, querido. E que não é apenas um momento, um curto espaço de tempo dentro de uma denominação. Não, meu irmão. A nossa vida, ela é e deve ser um culto ao Senhor. A nossa vida deve louvar e exaltar ao Senhor. Onde a gente for, onde a gente chegar, onde a gente estiver, no nosso dia a dia, a nossa vida, querido, é um culto a Deus. A palavra está ensinando isso. E eu devo aprender, eu devo receber no meu coração e guardar. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não tome a forma desse mundo. Sabe o que é que o mundo quer fazer, querido? Ele quer discipular as pessoas. O sistema diabólico, ele quer discipular. Ele quer dizer como você tem que andar, se comportar e viver, que é de acordo com ele. Todo mundo faz. Não é assim não, irmão. A Bíblia diz que o mundo jaz. Essa palavra jaz é estar debaixo de um sistema maligno e diabólico. Então, a nossa rendição, ela tem que ser a palavra. A nossa rendição, a nossa entrega tem que ser ao Senhor, querido. Que vai totalmente contra ao sistema mundano, o sistema do mundo, o sistema maligno, o sistema diabólico. Aleluia. Lógico. E tomar a forma é não imitar a conduta e os costumes. Sabe, é algo que a gente não deve fazer, imitar a conduta e os costumes do mundo.
não tomar a mesma forma. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Então, é algo que é necessário, é algo que é preciso a gente querer. Ele diz que sede, ou seja, transformado no vosso entendimento. Então, isso aponta diretamente para mim, que é eu que tenho que querer, é eu que tenho que estar disposto a renovar meu entendimento com a palavra de Deus. Por quê, querido? Porque uma mente não renovada, ela sabota a nossa fé. Por quê? Porque a fé é do coração. É lá que está, o versículo 3, ele diz, uma medida de fé que o Senhor nos deu. Então a fé, ela é do coração. Só que nós não devemos esquecer que a gente tem uma mentalidade. E essa mente, ou esse entendimento não renovado com a palavra, ela sabota, ela danifica a nossa fé. Porque muitas vezes podemos estar crendo no nosso coração, mas a mente não renovada, ela muitas vezes vai estar bloqueada. E uma das coisas que o diabo mais quer é bloquear você. Uma vez bloqueado, não vai ter acesso. É sério, isso é sério. E a gente tem que levar a sério essas coisas. Então isso aponta para mim. Eu sou responsável por isso, para renovar meu entendimento com a palavra de Deus. Amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, só vai experimentar disso. Essa vontade boa, perfeita e agradável, quando a mentalidade, o entendimento estiver renovado com a palavra de Deus. E isso é, querido, dia após dia. Não podemos baixar a guarda, abrir mão da verdade do Evangelho. É por isso, querido, que existe muito engano, muita mentira sendo pregado. E as pessoas, elas se tornam presas, escravos de homens. Olha só, uma mente não renovada vai sabotar a nossa fé, vai danificar, vai prejudicar de forma oculta. Muitas vezes você nem percebe, né? Mas começa a ouvir coisas, empresta os seus ouvidos. Então você senta para ouvir coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com a palavra. Sabe, irmão, quando você vai se reunir como igreja, você não vai para a igreja, você vai para um ponto de pregação, onde o que deve ser pregado e ensinado é o Evangelho de Cristo, porque a igreja é você. Quatro paredes não é igreja, não importa, pode ser de ouro. Quatro paredes é um ponto de pregação, onde o Evangelho precisa ser anunciado, ensinado, pregado, querido. Mas os homens, eles têm danificado o Evangelho, eles têm sabotado o Evangelho com seus acréscimos, com seus arranjos. Isso é atual, meu irmão, isso tem acontecido. Por isso que tem que renovar o entendimento, para quando você for se reunir como igreja, aquilo que você ouvir, você já tem discernimento. Aquilo que você ouvir, quando for Deus falando, querido, vá apenas confirmar com coisas que Ele já falou com você na sua casa, porque você vive renovando seu entendimento com a palavra, meditando na palavra. Amém?
Eu aprendi isso desde cedo. Por quê? Os seus pensamentos, os nossos pensamentos se tornam palavras. Pois é, se tornam palavras. Antes de falar, já pensou. É por isso que muitas vezes falamos muita bobagem, falamos coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. E palavras são sementes, né? E suas palavras se tornam ações. Nossas ações se tornam hábitos. Os nossos hábitos se tornam o nosso caráter. O nosso caráter se torna o nosso destino. Então, tudo está ligado e associado a pensamentos, a nossa mentalidade, ou renovada ou não. Então, precisamos tomar cuidado com isso. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos é os tempos atuais, é os tempos que a gente tem vivenciado, que a gente tem visto, o que a palavra nos mostra, nos ensina. Alguns se desviarão da fé. Alguns se desviarão da fé. Caio falou, mas se desviou da igreja. Tem nada a ver. Da fé. Agora, por que se desvia da fé? Por causa dos falsos ensinamentos, das doutrinas demoníacas, das doutrinas dos homens que eles criam e querem aplicar para a igreja, para o povo, e com isso termina sabotando a fé das pessoas, danificando a fé das pessoas. Isso é real dentro das denominações, das quatro paredes, dentro e fora, meu irmão. Precisamos viver vigilantes. Precisamos viver, meu irmão, não simplesmente lendo a Bíblia, mas estudando, meditando, aprendendo com Deus, meu irmão. Da fé, se desviando da fé. E darão ouvidos a espíritos. Essa palavra aqui, espíritos, ela está no plural e com E minúsculo. Toda vez que alguém lê a palavra e vê a palavra espírito, o Espírito de Deus, ele está com E maiúsculo. Espíritos, que muitas vezes se trata ou do espírito humano, ou espíritos malignos, espíritos enganadores. Aí ele está aqui, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Agora, como é que essas doutrinas demoníacas vão fluir dentro da igreja? Por meio de homens hipócritas e mentirosos, como está escrito aqui. Ele diz assim, sob ou debaixo da influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, qual é o motivo das pessoas se desviarem da fé? Falsos ensinamentos, engano. Aí se desviam da fé e se apegam a doutrinas demoníacas, a ensinamentos que não tem nada a ver com o Evangelho. E eu vou te dizer, dentro das denominações das quatro paredes, existem muitos que eles acham que estão bem, mas eles estão desviados da fé. Eles comem tudo que dão ouvidos a tudo que falam.
Não importa, meu irmão, o quanto, sabe, a pessoa, aquele pregador ou a pregadora é elegante, se veste bem, fala bem. Mas preste atenção no que está falando e como está falando. Espíritos enganadores que tem lançado o engano no coração das pessoas. As pessoas crendo em coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque nos dias atuais, a maioria das pregações não é Cristo, é mamon, é dinheiro, é coisas. E tiram a fé da palavra, do Evangelho de Cristo, se desviam do Evangelho, mas permanecem assim. E isso, querido, e as pessoas precisam se acordar para isso. A gente precisa, querido, de um avivamento pessoal. E o avivamento pessoal, ele vai começar na nossa vida quando a gente tiver e manter uma mentalidade renovada com a palavra. Você vai viver avivado em todo o tempo, querido. Esse é o avivamento pessoal. Um comprometimento com a verdade do Evangelho de Cristo. Aleluia. São líderes, olha só o que o apóstolo diz aqui. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Para estar bem firmado na verdade, tem que manter uma mentalidade renovada com a palavra de Deus. Para não se tornar presa e escravo de homens, como a palavra está dizendo, mentirosos e hipócritas. Então proíbe, fala para você se abster de alimentos, porque afinal de contas esse alimento, isso é consagrado. Não. A Bíblia diz aqui que é para ser recebido com ações de graças. E é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Precisamos acordar para essas verdades. Aleluia. Os homens com falsos ensinos têm sabotado a pureza da palavra. Eu quero mostrar aqui em Salmos, capítulo 12. Versículo 6, ele diz: as palavras do Senhor são verdadeiras, são puras como a prata purificada num forno 7 vezes refinada. Essa é a palavra de Deus. Mas os homens têm sabotado com seus acréscimos, com suas ideias, e tem aplicado para pessoas. Então, sabe, isso não é só um ensinamento, é um ensinamento com alerta para os filhos de Deus, para os irmãos em Cristo Jesus. Cuidado, meu irmão. A fé do coração, mas temos uma mente que precisa ser renovada com a palavra de Deus. Amém? Então não podemos abrir mão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:8, ele diz assim, ainda que nós ou um anjo do céu anuncie um outro evangelho que não seja esse que nós pregamos, que seja anátema, seja amaldiçoado. Então muitas coisas que as pessoas têm ouvido e recebido sua maldição, porque fugiu de Cristo, não tem nada a ver com Cristo. O centro do Evangelho é Cristo. Toda mensagem que é anunciada, que Cristo é tirado, seja amaldiçoado, seja anátema. E que o povo de Deus, a igreja do Senhor,
desperte, acorde, desperte para um avivamento pessoal, se posicione para não só para ler a Bíblia, mas para estudar e aplicar. São verdades que isso é para a nossa vida e a gente precisa se posicionar. Ou seja, eu não posso, ou nós não podemos acessar os recursos de Deus se não renovarmos o nosso entendimento. Como é que eu vou acessar recursos que eu sei que Cristo já conquistou para mim, querido? Se eu não tiver e não manter um entendimento renovado, buscar o conhecimento verdadeiro do Evangelho de Cristo. Uma comunhão, uma relação pessoal com Deus. Então, querido, fica aí essa mensagem. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. E que eu declaro um posicionamento em cada irmão em Cristo. Muitas vezes eu quero dizer algo para alguém, para você, que muitas vezes parou de se reunir em quatro paredes, nas denominações. Eu quero dizer para você assim, sabe, que a responsabilidade de filho de Deus ainda permanece sobre você. Você não deixou de ser filho, você é filho, você é membro do corpo de Cristo, foi algo que você decidiu fazer, isso foi considerado pelo Senhor e permanece assim. Só tem uma coisa para te dizer: não negligencie a palavra, siga com Cristo, não arraste um passado para que você não possa ter acesso ao futuro que Deus tem para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você não pode entrar em um futuro em Deus arrastando um passado. Um passado de muitas vezes foi decepção. Esquece. Deixa o passado para trás. Avança com Cristo. Avança com Cristo. Se reúna na sua casa, sente com sua família, medite, estude a palavra, com irmãos, querido. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém?